paz do Senhor Jesus, querido, uma alegria estar mais um dia contigo aqui para juntos crescermos um pouquinho mais, ouvindo e aprendendo da palavra de Deus, amém? Já convidou alguém para entrar na live? Se não convidou, ainda dá tempo você mandar aviãozinhos aí, convidar as pessoas que você conhece para que entrem e também sejam abençoadas nesse dia de hoje, amém? Eu queria ler um texto maravilhoso das Escrituras Sagradas, que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 9. Evangelho de João, no capítulo 9. Aqui tem uma palavra maravilhosa dos céus para nós. Um ensino, algo que aconteceu e ficou um ensino para nós. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Diz assim as Escrituras Sagradas. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus discípulos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, e outros não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Então lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Amém, querido? Um texto maravilhoso aqui das Escrituras Sagradas. E algo poderoso aqui, algo maravilhoso, algo extraordinário aconteceu aqui na vida de um homem, que o texto fala que ele era cego de nascença. E a Bíblia diz que esse homem nasceu cego. Quando nós lemos todo o texto, a Bíblia fala que ele não trabalhava, ele vivia mendigando, ou seja, pedindo esmola às pessoas. Naquela época, pessoas que tinham algum tipo de deficiência, era muito difícil. Tá? Hoje já se há uma inclusão social, né? Há leis que em concursos públicos, em algumas empresas, tem que ter uma cota para atender deficientes, mas naquela época não era isso. Então, para alguns só lhe sobrava realmente pedir esmola, que era o caso desse cego de nascença. E a Bíblia diz que os discípulos, vendo aquele cego, fizeram uma pergunta que muitas vezes, até hoje, as pessoas ainda continuam a perguntar. A pergunta que fizeram a Jesus foi: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus disse: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. É claro que nós sabemos que algumas situações ruins acontecem, às vezes, por consequência dos nossos erros. Tá? Há algumas situações que são nada mais, nada menos do que uma colheita de que alguém plantou. No caso desse homem, não tinha nada a ver com isso. Aqui não se trata de uma colheita, não era algo relacionado ao pecado, nem dele, nem dos seus pais. Mas os discípulos ficavam interrogando, que provavelmente era uma interrogação de muitos. Alguém que nascia com uma deficiência, eles podiam entender naquele momento
naquela sociedade que era um castigo de Deus. Só que Jesus deixou muito claro que não é. Aquele homem não pediu para nascer cego. A culpa não foi dos seus pais. Jesus deixou muito claro, olha, isso aqui, que ele nasceu cego, não foi por conta dos pecados dos seus pais ou pelos seus pecados, aqueles que ele iria cometer. Não. E por que isso, Senhor? Para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. A obra de Deus se manifeste na vida dele. Eu tenho aprendido que quando nós vemos alguém com algum tipo de deficiência, seja física, seja emocional ou espiritual, seja em qualquer área. Eu tenho aprendido quando encontramos alguém também em uma outra situação, às vezes não com uma deficiência física no seu corpo, mas em sofrimento, eu entendo que esta pessoa, ela precisa experimentar da obra de Deus, ou seja, da glória de Deus, do poder do Senhor Jesus. Então, querido, quando você olhar para alguém que tem alguma deficiência, quando você olhar para alguém que tem alguma limitação em sua vida, quando você olhar para alguém talvez que passe uma necessidade financeira, que tem as suas limitações, não julgue esta pessoa como isso está acontecendo porque é um castigo de Deus, porque Deus está pesando a mão sobre esta pessoa, ou porque os seus pais, seus avós, seus antepassados foram maus e isso é consequência. Não. Todo ser humano, ele tem a oportunidade de conhecer o poder do Senhor. Todo ser humano, ele tem a oportunidade de experimentar da obra de Deus, do manifestar da glória de Deus. Jesus, por isso que ele disse, olha, eu sou a luz do mundo. E a Bíblia diz que Jesus chama aquele cego, e Jesus cospe no chão, faz um lodo ali com a sua saliva e areia, passa nos olhos do cego, e disse a ele, olha, vá até o tanque, havia um tanque chamado Siloé, lave-se. Ele foi, ou alguém levou ele em direção ao tanque, lavou, para tirar o lodo da saliva que Jesus havia colocado sobre os seus olhos. E a Bíblia diz que naquele momento ele passou a enxergar pela primeira vez, pois ela era cego de nascença. Que coisa maravilhosa! Aquele homem que nasceu cego de nascença, ele agora experimentou da obra de Jesus. Aquele homem que nasceu cego de nascença, que por conta das suas limitações, a única opção para ele foi pedir esmola para as pessoas. Agora aquele homem, ele tem uma experiência extraordinária. Ele experimentou de um milagre maravilhoso que Jesus realizou. Uma pessoa que nasce cega de nascença, querido, só um milagre para ela voltar a enxergar. E voltar a enxergar era um privilégio maravilhoso para aquele homem. Voltar, ou melhor, passar a enxergar pela primeira vez. Contemplar a sua família. Poder contemplar a beleza que Deus ele fez. Nós somos abençoados em tantas áreas que às vezes esquecemos de agradecer. Esquecemos de agradecer pelo privilégio de podermos enxergar. Pelo privilégio de podermos andar. Pelo privilégio de podermos falar, de ouvir. Às vezes esquecemos de agradecer pelo privilégio até de se cansar, porque se nos cansamos é porque desgastamos a força que nós tínhamos. Esquecemos de agradecer pelo ar que nós respiramos. São tantas bênçãos que Deus ele já nos deu. E às vezes nós esquecemos de agradecer ao Senhor por isso. Você que está gozando de perfeita saúde, você já agradeceu ao Senhor por isso? Pela família que você tem? Você que está empregado, você já agradeceu pelo seu trabalho? Pela casa a qual você mora, seja de aluguel ou própria? Pelo transporte que você tem, seja uma bicicleta, seja uma moto, um carro, ou o que for? Você já agradeceu ao Senhor?
nós às vezes, por ser algo tão comum, já fazer parte do nosso dia a dia e da nossa vida, nós terminamos esquecendo de agradecer por tudo que Deus ele já fez e já nos deu. E às vezes focamos tanto o nosso olhar naquilo que ainda não conseguimos, naquilo que ainda não temos. E às vezes nos tornamos, de certa forma, ou murmuradores, ou até ingratos. Talvez você não more numa casa com piscina, numa mansão. Mas talvez você tenha um lugar o qual você pode chamar de lar. Onde você tem uma cama, onde você tem uma mesa, onde você tem talheres, tem pratos, tem panela, tem comida na sua mesa. Às vezes esquecemos de agradecer por tantas coisas, esquecemos de ser gratos por aquilo que Deus ele já nos deu. Mas nós estamos falando de um homem que tinha uma grande deficiência para a sua época e que o fato dele não poder enxergar, isso afetava muitas áreas da sua vida. O que lhe restou foi apenas mendigar, pedir esmola às pessoas. Mas Jesus, quando vê aquele homem, Jesus ele sabia que aquele homem precisava experimentar da sua obra, do seu poder, dos seus milagres. E Jesus, quando cura aquele homem, as pessoas que o conheciam, ou seja, que o viam mendigando, começaram a perguntar: é este o homem que pedia esmola, o cego? Uns diziam: não é ele, não parece com ele. Outros diziam: não é ele. Mas a Bíblia, desculpa, a Bíblia diz que aquele homem ele insistia: não sou eu. E a Bíblia diz que as pessoas perguntavam: e como você passou a enxergar? E aquele homem disse: um homem chamado Jesus, ele me curou. Apesar das pessoas até julgarem, alguns dizer: não é ele, parece com ele. E outros diziam: não é ele. Mas ele insistiu: não, sou eu. Apesar de alguns dizerem: mas como você passou a enxergar? Ele disse: um homem chamado Jesus, ele me curou. Quando a obra de Deus ela se manifesta em nossas vidas são transformadas. Alguém que tem um encontro com Jesus, que experimenta da sua obra, do seu poder, do seu milagre, a sua vida nunca ficará da mesma forma que era. Algo novo o Senhor irá fazer em nossas vidas. Um milagre ele tem poder para realizar. Algo ele vai transformar. De tal forma que chamará a atenção das pessoas que nos conheceu antes de conhecermos a Cristo. E eu entendo que essa é uma das marcas do Evangelho. Alguém que conhece a Cristo e que passa a segui-lo, ele precisa experimentar de uma mudança em sua vida. Nesse homem foi uma mudança física inicialmente, mas sabemos que isso iria interferir em muitas áreas da sua vida. Aquele homem que pedia esmola, ele agora ia ter uma oportunidade para trabalhar. Pois como agora ele iria pedir esmola? Pelo quê? As pessoas sentiam compaixão e davam esmola a ele por saber que ele tinha uma deficiência visual naquela época e que a sociedade não o incluía. Mas agora ele está curado. Agora ele recebe o privilégio de poder trabalhar, de poder ver as pessoas, de poder chegar nos determinados lugares. Agora não ia depender das esmolas mais de ninguém, mas ele poderia trabalhar e conquistar com honra aquilo que ele tanto queria e necessitava. Querido, quando nós temos encontro com Cristo, nossas vidas elas são transformadas. Eu entendo que o Evangelho ele é transformação em muitas áreas das nossas vidas. Por exemplo, alguém que é uma alcoólatra, entrega a sua vida a Jesus.
conhece esse Jesus maravilhoso, ele precisa experimentar da obra da libertação. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em drogas, quando ele conhece a Jesus e entrega a sua vida a ele precisa experimentar da libertação que há em Cristo Jesus. Alguém casado, que, por exemplo, vivia sempre na prática da traição, do adultério, entrega a vida a Jesus, agora precisa viver uma vida de fidelidade. Porque o Evangelho, ele transforma nossas vidas. A obra de Cristo em nós, ela produz mudança. Esta mudança, ela precisa ser visível em nossas vidas. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas querem ligar muito o Evangelho a algo relacionado a uma prosperidade financeira. Não descarto a ideia de que Jesus ele pode nos abençoar financeiramente. Mas eu acredito que o Evangelho ele vai muito além do que somente abençoar na nossa vida financeira. Eu acredito que o Evangelho ele traz para nós prosperidade em cada área das nossas vidas, nos libertando de uma vida de pecado. O que mentia, agora não mente mais. O que roubava, agora não rouba mais. O que traía, agora não trai mais. O que se drogava, agora não se droga mais. O Evangelho ele produz em nós uma mudança visível. Quando a obra de Cristo ela se manifesta em nós, a sua obra ela se torna visível. Quem antes conheceu, antes de Cristo, agora irá perceber uma diferença após ter tido um encontro com Cristo. Porque quando começaram a questionar o homem que era cego, quem fez isso em você? Ele disse, o homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus, ele tem um poder transformador. Ele faz cego enxergar. Ele faz paralítico andar. Ele traz milagres financeiros. Ele traz proteção, livramento. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas ele também nos liberta dos nossos pecados. Ele nos põe no caminho da luz. Ele nos guia. Ele nos ensina. Então conheça o homem chamado Jesus. Porque ele muda. Ele transforma. E quando você olhar para alguém em sofrimento, não o julgue, não o condene. Mas provavelmente o que ele mais precisa é experimentar da obra do homem chamado Jesus. É experimentar da glória de Deus. Se você está em sofrimento por alguma causa, você precisa experimentar da obra de Jesus. E quando você experimentar, sua vida não será mais a mesma. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que esta palavra fique guardada no teu coração. Se você não entregou ainda a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero convidar você a fazer uma oração aí onde você está. Domingo, no culto de domingo, nós fizemos essa oração dando a oportunidade de alguém entregar a sua vida a Jesus. Uma vida de Juazeiro, da Bahia, fez a oração entregando a vida a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ao participar da nossa live, posteriormente a pastora falou com essa pessoa e a pessoa disse que em lágrimas fez essa oração entregando sua vida a Jesus. Como isso é precioso e maravilhoso. Como é bom saber que o Evangelho está invadindo casas. Ainda que poucas. Mas a palavra de Deus diz que uma vida vale mais para o Senhor do que o mundo inteiro. Glória a Deus. Amém. Se você quer entregar sua vida a Jesus, faça essa oração comigo agora, entregando sua vida a Ele. Entrega tua vida ao Senhor, pede a Ele perdão dos teus pecados e Ele vai mudar a história da sua vida. Ore comigo. Pai, queremos te pedir perdão dos nossos pecados. Queremos entregar nossas vidas ao Senhor. Aleluia. Que o Senhor nos liberte. Que o Senhor nos faça experimentar da tua obra, do teu poder. Amém.
Nós aceitamos a liberação do teu perdão para nós. Amém, Deus. Nós aceitamos a transformação que vem de ti para nós. Glória a Deus. Ó Deus, venha abençoar esta vida que está fazendo oração. Amém. Independente de onde ela esteja, o dia, o local, que o teu amor o alcance, que ela seja Amém. transformada Amém. em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Amém? Você que está conosco ainda pelo YouTube e que fez essa oração, fazemos parte da Igreja Ministério Reconstruir em Juazeiro da Bahia. O nosso templo está localizado na rua Avenida Mestre Lula. Nós temos cultos dias de quarta, sexta e domingo, quando está liberado devido à pandemia. Agora, por exemplo, nós só teremos culto na próxima semana, mas temos lives todos as quartas, sextas e domingo às 20 horas. Tá bom? Qualquer coisa, entre em contato conosco pelo nosso Instagram, deixa uma mensagem que entraremos em contato também com você. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo Jesus. Você que está na live, fica conosco. Estou me despedindo somente dos que estão conosco pelo YouTube.